que eu quero é apagar essas lembranças. Não fui julgado por ter feito. Não tive pena para me cumprir do outro lado, porque eu não fiz nada. Desde o quarto dia eu optei por não voltar e passar o que tinha que passar, nem se fosse no inferno. Eu conto um pouco da história desta terra, palco de guerra, de heroísmo e altivez, do Irani que abrigou durante a guerra, numa luta pela terra, sertanejo e camponês. Um cemitério é o que resta do passado, do contestado cujo berço foi aqui. Ai, meu irmão, neste chão morreu um monge, mas o jagunço foi longe no combate do Irani. Porque isso começou como uma guerra santa. Que São João Maria que começou essa guerra como uma guerra santa. Que daí começou a matação, que entrou o comunismo. Que daí os pretos começaram a sofrer, os cativos. O comunismo vem a ser parte do diabo. Aonde começou, ele foi na casa do... Agora não me lembro o nome. No Taquarussu. E o José Maria estava lá. E falou, ele tinha dentro dele que ele ia para o Irani e daí no combate ele ia morrer. E como de fato morreu. Daí eles acharam que ele era santo, porque pediu a morte. Não, mas meu pai ele não acreditava nisso. Mas ele não, ele foi lá e disse, olha, vocês vão sofrer. Cuide na terra de vocês, na criação, porque vai se acabar tudo, vocês deixam aí. O quê? Soldados? Canhões? Pernas para que te quero! Vou restaurar minha monarquia em outra freguesia! Quando o monge sai do Taquarussu, José Maria, não é? E vai com o povo para o Irani, sai na imprensa paranaense de que era uma invasão catarinense às terras do Paraná. O combate do Irani não foi só uma invasão do Estado por outro. Isso aí foi o que menos pesou, vamos dizer, na disposição do pessoal de resistir à chegada do João Roberto, né?
Que fosse uma simples invasão de um território para o outro, não tivesse mais nada motivando, ele se retiraria e não teria havido nada. Mas havia questão da terra, certo? A força que veio de Curitiba, sabe, veio para desalojar aqueles poceiros que estavam ali. Por conta disso, o João Galberto, né, monta uma expedição para prender o monge, os seus seguidores, que na realidade, na concepção, tanto do João Galberto como da elite paranaense, até mesmo catarinense da época, era uma horda de facínoras que habitava o Planalto catarinense. Então, ele pega as famosas cordas, né, para levar o monge amarrado, desfilando em ruas, pelas ruas de Curitiba, como um troféu de guerra. O capitão João Galberto, quando vai para o Irani, ele é capitão. E quando ele volta morto, ele já recebe o título de coronel, né, pela bravura dele. Mas, na realidade, ele tem pretensões políticas. Ele é pernambucano, vive em Curitiba, está se constituindo politicamente na cidade. Ou seja, primeiro ser prefeito da capital do Paraná, depois ser governador do Paraná. E ele tinha essa arrogância dentro de si. Não sou apenas eu que digo. Os relatos históricos até contam isso, inclusive os relatos militares. Então, ele vai para o Irani com 350 homens, teimoso, cabeça dura, muita chuva em outubro no Irani, naquela região toda. Ele resolve pegar 60 dos seus e ir de Palmas até Irani para pegar o monge. Naquela região, é preciso que se diga, também moravam alguns veteranos de lutas antigas, vindas do Rio Grande do Sul, principalmente, da Revolução derrotada federalista de Gumercindo do Saraiva, né? Que até adverte ao João Galberto para não se meter com aquela gente, não, porque eles estavam armados ali, a turma do Zé Maria, né? Quem fez fogo a respeito de uma ameaça, Palmas estava sob ameaça, que o José Maria invadiu o Paraná. Quem criou esse alarde todo foram os coronéis, os fazendeiros de Palmas, que estavam tentando expulsar essas famílias do Irani. Eles é que mandaram telegrama para o governo em Curitiba, eles é que alimentaram a mídia toda. O Paraná entrou num estado de comoção muito grande. E o João Galberto chega até a mandar um bilhete para o José Maria pedindo, olha, vamos evitar um derramamento de sangue aí, você volta lá para o lado de Santa Catarina, para a margem esquerda do Rio Caçador, porque aí o João Maria pegou o bilhete, ele era um homem que sabia ler, né? Leu o bilhete e disse assim, não tomo conhecimento de bilhetes escritos a lápis. O João Galberto, ele não espera a resposta. Ele resolve, depois de uma marcha forçada, o pessoal desgastado, né? E se repete o Moreira César em Canudos, quando chega 2 da manhã, ele ordena que o pessoal se preparasse para marchar sobre Irani. E vai com a tropa. Nessa marcha para a tropa acontecem várias coisas que mostram que a ação dele deixou a desejar. O atrabiliário, aquele coronel João Galberto, era pernambucano, se não me engano, vivia aí pelo Paraná, ou coisa parecida, ali por Curitiba, assumiu o comando precipitado, não conhecia os perigos, né? Não conhecia nada de guerra, pelo que você vê na história, ele não conhecia coisa nenhuma de guerra. Como é que o camarada vai ficar, um homem como eu, a ficar debulhando milho para cavalo na hora, no campo de perigo? Ele não previa, num banhado do Irani, naqueles banhadões, naqueles matos que haviam por ali, a metralhadora caiu dentro d'água, deixou de funcionar, e ele foi trucidado, porque ali haviam 200 sertanejos já, com armas brancas, né? Quando João Galberto entra com a famosa metralhadora que ele leva para vencer a batalha, o que vai acontecer? Não tem ninguém. E, de repente, gritos uivos avançam de todos os lados e, no facão, picam ele e os seus 60 soldados. Quando ele morreu e que trouxeram o corpo dele, ele foi recebido como herói. Agora, na minha opinião, a operação que ele executou é que foi desastrosa. Por imprudência dele, né, e negligência sobre certo aspecto. O João Galberto levou a arma dele, o José Maria chegou e largou o facão de lá, no meio da testa, e fez 2 cabeças. E nós também já saiu, estourou lá, ele só chegou, com o taio na cabeça, ainda saiu o tiro, pegou bem certo no peito do José Maria, foi o Jango para cá e o José Maria para lá. Caíram morto. E ali estourou.
E dali saíram em tal estado de exaltação mística que alguns, dizem, chegavam a enxergar cavalos de fogo descendo do céu, do exército encantado de São Sebastião, para socorrê-los na luta. Então, imagina a força, a energia espiritual que eles possuíam para enfrentar canhões de metralhadora. Enfim, canhões não tinha no combate ao Irani, mas tinha metralhadora. Eles não tinham medo. E morrer para eles era secundário, porque eles não acreditavam na morte. Morrer de morte morrida só o inimigo. Eles passavam para o outro lado. E voltavam incorporados no exército encantado de São Sebastião. Porque eu matei. Eu queria matar. Eu queria ser o vencedor. Matei. Mas você também morreu. Porque me mataram. Foi 3 que me matou. Mas eu lutei bastante. Mas foram jagunços? Lutei, foi. Foi eles. Miseráveis. E onde é que você foi ferido? Eu? Na cabeça. É? Foi na cabeça. E doeu muito? Estourou. Estourou. Tô com a cabeça toda estourada. Toda. Meu olho ficou assim para fora. E onde você estava? Onde era isso? Aqui? Aqui? Onde é que nós estávamos? Então, aqui mesmo. Mas o que você via? Como eu via? O que você via na hora que você levou o tiro? Não vi nada, só vi explosão. Assim, nem vi explosão, né? Como se diz, né? Não vi nada. Quando eu vi, eu acho que eu já morri. Quando eu vi, assim, que o meu espírito subiu, eu vi meu corpo lá, a minha cabeça estourada. O combate do Irani, Sargento Virgílio, o herói que matou o monge. Vou morrer com o comandante. Ele desconhecia o inimigo. Ele não sabia que efetivo ele ia enfrentar. Ele ia enfrentar 400 homens, ele tinha 70. A tropa dele era mal armada, eram fuzis Camblin já desgastados de muito tempo. Para você ter ideia, alguns dos fuzis, quando dava o tiro, se tivesse com a baioneta calada, a baioneta saltava fora. Sabendo que foi um grande fracasso, um fiasco o combate do Irani, depois tu acaba criando um elemento que é o elemento oficial para justificar esse fracasso vergonhoso, que gera o próprio herói, que é o tombar da metralhadora no banhado, daí molha, e ela não consegue engatar, eles não conseguem reagir, e por isso que eles levam a surra. Que acabou, foi um morticínio, lutaram durante 3, 4 horas, houve uma certa debandada por parte não só dos soldados, mas também com alguns dos sertanejos. Mas tomaram nesse episódio os fuzis, principalmente a munição do João Gualberto. Então se inicia ali uma revolta armada que cria um grande reboliço. Tem grande repercussão em Santa Catarina, no Paraná e no Brasil todo. Diz meu pai que de 300 soldados sobrou um que escapou, que nunca mais viram. Só, o mais ficou tudo amontoado. Um combate dessa natureza, no final tem esse butim, né? O próprio José Maria tinha muito dinheiro, que era arrecadado. No caso, ele tinha uma sociedade com José Fabrício, no assentamento ali dos caboclos, e esse dinheiro José Fabrício, existem testemunhos de que o José Fabrício levou. Como que tu vai justificar ao povo que aquele que tinha pretensões, aquele que se constituía como algo importante militarmente, politicamente no seio dessa sociedade, vai ser enterrado como um morto banal numa batalha por um bando de miserável, mal armado, descalço, faminto, sem nada no mundo e sem o dinheiro que a expedição, de certa forma, gastou. Então tu vai gastar o dobro, o triplo, o quanto for, para fazer do fiasco a epopeia. Até porque pensa, o Paraná está perdendo a questão na justiça seguidamente. Ou seja, vai perder o território. Do ponto de vista legal, vai perder. Daí, militarmente, sofre um fiasco. Daí, como tu vai justificar isso ao povo? A gente perde em tudo. Perde na justiça, perde no campo de batalha. Somos um fracasso total. Então, tu faz o enterro. Então, daí a sociedade chora. Daí chora gente que nunca ouviu falar dele, mas tu chora. Daí tu faz chover num dia que não chove. Se possível, tu faz nevar também.
não é uma luta pela terra, porque as terras eram devolutas. Tudo se resume na terra. Eles não tinham terra, viviam de agregados. Eu vou buscar ajuda a mãe, todo mundo quer a mãe, eu quero a minha mãe. Mãe! Mãe, eu tô com dor aqui, mãe, eu tô com dor aqui, mãe. Mãe! A gente vai tirar a dor. Essa mãe! Você vai tirando a dor, viu? Ai, mãe! Acamparam, não tinham título. Depois o coronel fulano queria ficar, o Beltrano queria a terra, o Paraná queria a terra, Santa Catarina defendia suas terras, a cavalcada foi pisoteada. Era um movimento de conquista de terra, porque conquistando terra ia reestabelecer a situação material para conseguir vivendo a vida que eles queriam. Eles sabiam o que queriam, tanto que eles lutavam por uma sociedade em que todos seriam irmãos. Quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E, no fim, todos ficam iguais. Nós vemos várias, digamos assim, das imagens do livro do Apocalipse reproduzido dentro do movimento, eu tendo a acreditar que há a necessidade de uma destruição física desse mundo para que ele possa ser recriado. O fim era uma vida idealizada, uma utopia, mas o meio era para reconquistar a terra, expulsar os inimigos. Há uma guerra prevista, em andamento ali, foi revelada e ela está acontecendo agora. Então, eles procuraram construir aqui uma irmandade, algo distinto daquela sociedade em que eles estavam vivendo, daquele contexto, que os excluía e os excluía. Quando a Lumber Corporation e a South Brazil Railway, encarregada da construção da estrada de ferro São Paulo-Paraná, recebe 15 quilômetros para cada lado dos trilhos, isso foi uma das causas do conflito do contestado. E os caras, então, se julgaram com o direito de entrar, porque era do contrato, não receberam o dinheiro, entraram para tirar as madeiras, o pinheiro, mais isso, mais aquilo, trouxeram uma serraria que tirava 300, 400 luzes de tábua por dia, botavam dentro dos caiques, levavam para a Europa, vendiam por quanto queriam, compreendeu? E depois revenderam as terras para os avós de vocês que nasceram e se criaram ali dentro. Apenas não tinham o título. Não tinham o título, mas estavam 50 anos, 100 anos ali dentro. Eles viviam em abundância, com fraternidade, rezando, cantando, se divertindo. De um momento para outro, chega aqui a modernidade. Quem vivia nesse mundo, de um momento para outro, é assaltado no seu habitat? O que pode acontecer? Que reação deverá ter? O que é que vocês querem? O pensamento ao Pai que Ele te dá. O que é que vocês querem com a minha gente? Chega de dor, chega de sofrimento. Deixa a minha gente em paz. Calma. Eu não caio nunca. Eu sou forte. Eu comando a minha gente. A terra é nossa. A terra é nossa. Eles não têm nada que fazer na nossa terra. Eu não sou militar e não sou jagunço. Eu sou o dono da terra. Não é. Eu sou o dono da terra. Tá, irmão. Não achava que o exército tinha mais força. E daí foram teimar. Não é que eles achavam assim que tinham que brigar por causa de terra. É por causa de poder.
chega a ferrovia e junto a empresa colonizadora e, na sequência, a madeireira, isso provoca uma mudança naquelas relações econômicas e sociais que tinham ali muito profunda, muito. Os coronéis, o que trataram de fazer? Trataram de se adequar aos novos tempos e romperam aqueles laços que tinham. Ele já não precisava mais daqueles laços que ele tinha antigamente com o caboclo, com o parceiro dele, sabe, com o camarada dele. Não precisava mais daquilo. Outras forças estavam entrando e ele precisava se adequar. Esse foi o grande rompimento que teve social no contestado. O Supremo Tribunal deu ganho de causa de Santa Catarina muitas vezes, mas o Paraná não respeitava nada. Os norte-americanos que construíram a estrada de ferro, que cruza as terras contestadas, eles já tinham a questão de limites em si. Mas por que dessa questão de limites? Porque era uma zona rica em erva mate, onde haviam inclusive os postos fiscais, arrecadadores de impostos, de excesso de exação sobre aquela gente ali, arrecadando, tradição brasileira de arrecadar impostos altos. O truste Farquhar, perigo americano, polvo que ameaça o Brasil. O Paraná está nos tentáculos do monstro. Se você acha que progresso é infraestrutura, assim, moderno, claro que o capital estrangeiro trouxe progresso em forma da ferrovia. Sem falar naqueles 8 a 10 mil operários aliciados e convidados em todo o Brasil, principalmente Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar na estrada de ferro, com promessas mirabolantes de enriquecimento rápido, podendo voltar para suas terras ricos. Inclusive os detentos trazidos foram submetidos em regime de escravidão. Em qualquer expansão de capitalismo vai ter os que ganham e os que perdem. Isso é o que aconteceu no contestado. A diferença é que mudou tanto em um espaço bem pequeno, 3 anos, 4 anos. Você pensa bem, em 3 anos, em 2 anos e meio, construíram a estrada de ferro. E em 4 anos, montaram a maior serraria na América do Sul. Nesses mesmos 4 anos, venderam milhares de hectares de terra. Isso por causa da entrada da capital estrangeira. Foi a entrada de capital estrangeira que causou todas essas outras coisas acontecerem. O americano Percival Farquhar disse estar com as melhores intenções. Ainda bem, em troca de seus milhões de dólares, nós deveríamos dar até a alma. Se foi progresso, foi a modernização da infraestrutura brasileira. Isso é um fato, né? Não pode debater se isso foi um processo de melhorar a infraestrutura, que foi um processo. A Lumber, para mim e para todos que conheceram, foi uma fábula, porque não existia no mundo uma serraria igual àquela, uma indústria igual àquela. Se a empilhação dela, da madeira que saía pronta, ela saía marcada e classificada. Isso aí não tinha fim. Os vagões eram carregados e aí é para exportação, tudo exportação, mas só coisa de primeira. Eles tinham até guarda, trazidos de Norte América. Os brasileiros nem podiam passar na frente das suas empresas, principalmente das madeireiras, porque a sua guarda prendia, matava, pintava o caramujo, até que os caras, desesperados, aborrecidos, enjoados, desrespeitavam, tocaram fogo naquela coisa. E eu fazia o mesmo também. Eu botava fogo e boto fogo, sabia? Calma, quem cortou sua perna? Os coxinhos. Quem? Não entendi. Estava cheio deles? Mas quem? Os jagunços ou os soldados? Quando o residente do contestado
foi expulso das terras. Pode ser que foi expulso pelo Corpo de Segurança do Brazil Railway, mas também, provavelmente, lá estava os brasileiros, os elites da região que trabalhavam com o Brazil Railway. Então, eu acho que a identificação do povo com causa dos problemas deles era uma coisa mais local. Há uma lógica, há uma racionalidade, né? Que esses pontos em que a queima de parte da serraria da Lambert, né? Enfim, isso expressa, né, a queima das sedes de fazendas, do cartório, com toda a documentação da propriedade da terra, expressa objetivamente, né, a luta estava sendo travada contra o avanço das forças capitalistas, né, que a ferro e fogo estavam chegando ali, de modo abrupto. Tem o lado do caboclo que estava para se defender e tem o lado que o governo também queria, essa terra fértil nossa aqui do Planalto aqui. Vamos botar outras raças lá que produzem. O caboclo não produz, né? O caboclo só comia canjica, plantava o milho, comia sua canjica, furava o seu mel de abelha, né? Naquele período isso era muito comum, aplicar ao caboclo, ao trabalhador nacional, a noção de que ele era indolente, que ele era preguiçoso, que ele não servia para o trabalho, e ver no europeu a ética do trabalho. O europeu era o sujeito que vinha para trabalhar, que era algo que dignificava, que fazia parte da sua cultura, fazia parte da perspectiva que existia naquela época, não só pelo fato de ser uma empresa norte-americana, mas dentro do Brasil mesmo isso era muito comum. É esse jogo entre posse e propriedade, justo, injusto, legal e ilegal, que faz da experiência do contestado o exemplo emblemático da luta pela terra no Brasil. Quando o rico reza, é tido como piedoso, devoto, coisas assim. Quando é pobre, é fanático. Agora, eles tinham razões para se pegar com Deus, porque tinham tudo e todos contra ele. Tu quer o quê? Quando ele chega e acaba com tudo que tu tem. Tu vai sentir amor por essa gente? Ódio. Matar, 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 matar e matar. Porque as coisas que podem ser boas para nós, eles reconhecem que não são as coisas que estão nesse mundo, né? Eu preciso de algo novo, não visto, inédito. Isso tem que vir de algum outro lugar, de alguma inspiração. E eu reconheço, de repente, em mim essa inspiração. Eu passo a organizar uma sociedade de um jeito diferente, né? De acordo com necessidades que as pessoas têm. O que você acha? Se Jesus mandasse um profeta, o que vocês fariam? Gentilmente, vocês matariam de novo. O profeta define tudo para eles, né? Define ideais. É uma pessoa que é símbolo puro. Perceba? De quê? De reminiscências, coisas antigas. Veja, o profeta copia, né? Os antigos profetas, a imagem dele é a mesma coisa. O cabelo comprido, a barba longa, a túnica, o cajado, a simplicidade, o desprendimento com relação às coisas materiais da vida. Glória ao Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Maria, ele pregava uma coisa, o Zé Maria pregava outra, né? Porque o Zé Maria veio digamos assim, no dizer caboclo, na capa do João Maria. Porque o João Maria não dormia nas casas, né, segundo o que contavam para nós. Ele dormia fora, porque ele sempre dizia, olha, meus filhos, vai vir o tempo que o dragão de fogo vai atacar. O que era o dragão de fogo? Era o trem.
O cafanhoto de aço vai vir. Era a lâmina da serra, né? Das serrarias que acabou derrubando os pinheiros e tal. Então ele sempre usava um código para falar as coisas e o caboclo entendia muito bem aquilo. A Francisca dizia, mãe, vamos embora, mãe. Olha lá, tá vindo um pertume lá, vai vir uma chuva grande, aí lá, ó. Aí a velha nem dava bola, né? Ela tinha fé com o São João Maria. Daí quando o São João Maria viu que elas estavam com medo, né? Ele foi e disse, olha minhas filhas, não precisa vocês ter medo, que aqui embaixo dessa árvore aqui não vai cair uma gota d'água. Vocês vão ver, o rolo de água por roda aí e aqui fica bem enxutinho. Nem o meu fogo não apaga. Daí elas ficaram quietas. Daí veio aquele temporal, escorrendo água por roda assim, e ele com o foguinho. Nem o fogo dele não apagou. De tanta fé que ele tem com Deus, né? Agora diz que ele é vivo, mas não sei aonde. Eu estava reunindo as pessoas, eu estava conversando com as pessoas, com os meus seguidores, que nós não podíamos partir para o lado da violência. E que a violência não ia trazer benefício algum para aquele ser humano, nem para nós mesmos. Porque o José Maria, antes de vir a Taquarussu, ele fazia o seu remédio em Campos Novos. A nossa turma daqui ia a Campos Novos. Daí o José Maria disse, olha, tal dia eu vou a Taquarussu. Eu vou a Taquarussu para ser todo esse pessoal se deslocar para cá. Só que daí ele foi convidado a vir ao Taquarussu na festa do Bom Jesus. E ele veio. E foi muito festejado. E uma parte dessa gente, a exemplo do Manuel Alves e Assunção Rocha, que era lá de Lebon Regis, eles já ficaram ali pela região, foram acampando. Ficaram e já iam para casa levando aquela mensagem, ó, o José Maria está no Taquarussu e está curando, né? Então, essa carência que fazia as pessoas correr para onde... E isso não foi muito bem visto, tanto é que o Coronel Albuquerque, já no primeiro ajuntamento de Taquarussu, ele já chamou força policial, já falou que era a proclamação da monarquia. Naquele tempo ele era bem diferente das religiões, né? Existia muito fanatismo, porque eu sou religiosa, mas eu não sou fanática. Eles eram aquilo por ignorância. E hoje em dia existe. Se o senhor quiser virar um curandeiro aí, todo mundo vem. Aqui? Porque existem muitas pessoas ainda. Quando eu vim na daí mudança, tinha uma menina aí que fazia milagre. Já aqui em Caçador tinha menina na curandeira. E assim, a pessoa sem instrução, a falta de instrução. Porque o instruído faz coisa errada. Eles tinham fé, mas não sabiam como viver. As virgens eram pessoas que ajudavam o José Maria na cura dentro do barraco. Né? A dona Ana eu conheci, até tem uma filha dela viva. A dona Isabela, a mãe da tia Vanir, a mãe do Nascimento ali assim. Então, foi pessoas assim que, moças com espírito bom, que ajudavam o José Maria na cura, sabe? Essas pessoas botavam a mão sobre os doentes, e o José Maria no barraco dele com essas pessoas, todos saíam curados. Se a pessoa não saísse curado, mais menos espiritualmente assim, se achava curado. Então, as virgens foram essas. Né? Pois eles diziam que queriam a lei de monarquia. Era o que eles reclamavam, que queriam a lei de monarquia. Mas eu acho que nem sabiam o que queria ser monarquia. Era uma coisa boba. Eles só queriam a lei de monarquia. E aquela história dos fanáticos do Taquarussu gritarem "Viva a monarquia! Viva São Sebastião!" Eles tinham essa ideia, eles pensavam nisso. Eles pensavam, porque eles acreditavam no João Maria. E o João Maria dizia que a república era a lei do diabo. Que a monarquia que era a lei de Deus. Eles queriam uma monarquia universal que era muito melhor que a monarquia imperial.
monarquia universal que eles estavam propondo era uma monarquia de felicidade, paz e tranquilidade, né? Ou seja, eles buscavam alguns fragmentos da época imperial. Quais eram os fragmentos? Aquela vida, aquela vida coletiva, o mutirão, o puxirão, o compadrio, as festas religiosas que duravam do Espírito Santo, de São Bom Jesus. Aparece ali o rei no meio do povo, separando os bons, os melhores, os capazes, compreendeu? Para formar a monarquia universal com fundamento no amor, fundamento na fraternidade, na igualdade, na solidariedade. Espia, o primeiro retrato do novo imperador do Sul. Tem um exército de fanáticos a seus pés. E só lhe falta mesmo é uma camisa de força. Chega um ponto, meu filho, que você escolhe a voltar ou não. Eu agora não quero voltar mais. Não? Não quero. Sofrer de novo. Passar fome. Falar. E não ouvir a si mesmo. O segundo Taquarussu, o Taquarussu formado em torno da Teodora, ele é um momento emblemático, porque as pessoas que estão indo para esse segundo Taquarussu não estão mais procurando as curas de José Maria, que já tinha sumido no combate do Guirani, não estão mais apenas indo para uma festa de Bom Jesus, como tinha acontecido no ano anterior. As pessoas que estão se destinando a Taquarussu nesse momento sabem que estão desafiando o Coronel Albuquerque, prefeito de Curitibanos, sabem que estão desafiando a Força Estadual e que estão à procura de algo maior. Se não tivesse aquelas meninas médias, eu não tinha dado o juntamento do jagunço. E é mais uma guerra, eu vou te dizer que é mais uma guerra de espírito do que de gente encarnada. Porque começou por essas meninas. Se não fosse as meninas médias, eu não tinha dado a guerra, não tinha dado o juntamento daquela gente. A dona Querubina era a cabeça do princípio do primeiro reduto, a mulher de Eusébio. Ela nomeou o filho dela, chamado Manuel, como chefe geral, como o vidente do reduto. E ele era o vidente, ele via, ele conversava com José Maria, ele conversava com João Maria, ele via o exército cantar de São Sebastião e passava as ordens para o povo. Porque lá em Canudos morreu o monge e acabou a guerra. Aqui morreu o monge e começou. Era um general plasmático que comandava dos céus os destinos da guerra do povo, através delas. Mas evidentemente que por trás disso tinha a dona Querubina, dando as ordens. Evidentemente. Há quem diga que havia muita ingerência de pessoas de fora, criticando, outros que instruíam-nas para dizer isso ou aquilo, para que o povo lá no reduto ouvisse, porque elas eram uma espécie de papisa, o que elas diziam era sagrado. Nem a Teodora, nem o Manuel, nem o Joaquim eu conheci também no Vale do Timbó, que foi um dos substitutos da Teodora no reduto lá de Taquarussu. Ele também disse que era tudo enganação, era tudo uma fantasia, que eles não tinham tempo de raciocinar. E que o povo queria que eles dissessem aquilo que eles diziam. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quando as famílias dos caboclos se reuniram em Taquarussu, não foi para fazer proclamação de monarquia, não foi para fazer divisão de Estado, não foi para fazer manifestação política, não foi para gritar por terra, não foi nada disso. Eles estavam se reunindo lá na esperança de que um líder messiânico chegasse, que eles esperavam a ressurreição do José Maria, para tirá-los daquela situação. Eu não acredito na santidade de João Maria. Agora, eu vejo que João Maria conseguia interpretar as expectativas das pessoas. Assim como algumas videntes, alguns monges e alguns líderes do contestado sabiam ler os sinais
E através da sua oratória, através do significado que eles davam do mundo e da leitura desses sinais, conseguiam convencer as pessoas a seguir um determinado rumo, para lá, ou para cá, ou para a guerra, ou para viver no reduto. Mas o José Maria, veja bem, ele chegou no Taquarussu no dia 6 de agosto. No dia 22 de outubro, ele morreu no Irani. A passagem dele foi meteórica, foi rápida. Não foi uma coisa que ele permanecesse fazendo a cabeça. Na volta é que foi o problema, porque esse pessoal voltou e esperaram a ressurreição do José Maria. Tinha um padre em Curitibanos, foi lá aconselhar, e eles até maltrataram o padre Rogério. O exército fez violência depois que eles mataram o cavalo do padre, a mula do padre. Daí o padre voltou e falou que não tinha o que fazer, que o exército tinha que atacar e ir em cima. Não disse direto que tinha que mandar matar, mas eles que não tinham o que fazer. Sucessos de Taquarussu. Narrativa completa de Frei Rogério sobre os fanáticos. Como esse religioso foi recebido. Sai, cachorro! Mas no começo era a vida boa, claro, porque tinha tudo. E trabalhar, tudo o povo largar de trabalhar e ia para lá, né? Trabalhar para quê? Roubar e comer bem. Era boa vida, mas acabou, né? Diz que chegava aqueles cargueiros de comida, já em 1913, né? Todo mundo se jogava ali, um pegava uma abóbora, outro pegava até o cachorro matado, que eles matavam cachorro e todo mundo pegava. Ali, então, foi um fanatismo, né? E as pessoas não voltavam para casa, ficavam ali, porque nós reunidos, nós temos força. Nas nossas casas, eles matam nós de novo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O reduto era o lugar da purificação. Há uma delimitação dos espaços, esse espaço profano, que é o da história em que vivemos, e o espaço do sagrado, que é o espaço em que eles estavam. Eles se separaram desse mundo. Houve essa necessidade. Houve necessidade de você criar regras, leis próprias, porque você quer reescrever essa história. Contra os infernos fazemos tensão, ai, de formar batalha com arma na mão, de formar batalha com arma na mão, de formar batalha com arma na mão. É porque ele se reuniu para fazer um tipo de uma vila, isso quer dizer, tipo cidade, mas não era cidade porque não tinha aparelho nenhum dele. Era no mato, tipo bugre, assim, sem aula, sem... Eles que só sabiam rezar e cantar. Esse Teodato tinha um par de França, era o nome dos cantadores, eram umas moças, parece que 2 ou 3. Cantavam reza, como nós dizemos, né? Então, assim que meu pai contava na família dele. E aí que vem o termo reduto, né? Porque as pessoas eram reduzidas, isto é, levadas ao quase que campos de concentração. Vamos usar até uma expressão mais moderna, talvez. E as lideranças tiveram a percepção e a capacidade gestora política de perceber que tinha que haver uma disciplina um tanto quanto ferrenha internamente, porque a maioria deles estavam na ociosidade. E para suprir a ociosidade da Irmandade, havia necessidade de se criar mecanismos. Quais eram os mecanismos? A oração, a procissão, a reza, a forma, a fila, a distribuição das poucas tarefas que haviam internamente. Isso tudo não fazia parte da cultura anterior do sertanejo. E eles enfeitavam o Pinheirinho
como lá, da Caatinga, Pinheirinho, tudo, fita verde, fita vermelha, fita amarela, e gritavam. Vinham por alguns lá, o exército São Sebastião, aqueles vão nos ajudar na guerra. Gritavam, viva São Sebastião, que eu ia naquele mato, aquela zoada lá. E o povo acreditava, né? Então, com aquilo, eles estavam morrendo e estavam acreditando que era eles que botavam fita lá nos pinheiros, para conquistar o povo, né? Para ficar fanático. Com a chegada desse pessoal da Estrada de Ferro, aumentou uma coisa espantosa o reduto. Tanto que eles diziam, vamos para Taquarussu, porque o rio, a água do rio é café com leite e as barrancas são cuscuz, que era a comida tradicional da época. Então eles vinham. Taquarussu, de uma hora para outra, a dona Virgilina dizia que daqui para a videira parecia um carreiro de formiga, de tanta gente que vinha. Como os trabalhadores da Estrada de Ferro, a maioria era homens, não tinham família, eles não tinham nada a perder. Eles vieram trabalhar para depois voltar para a casa deles, eles não voltaram, eles não foram levados. Esse pessoal estava ali para tudo. Perdi tudo que era meu. Perdi criança, perdi tropa de ensaio, perdi tudo. Perdi barraco. E daí eu fui pro lado do meu mandado. E como precisava de pulei no meu cavalo e saí galopeando e matando. Vários comandantes de piquetes começam a fazer pequenas investidas, e isso vai se disseminando, as notícias, vai empolgando a população. Começa aquela fase que alguns autores e o próprio povo falam, a fase do jagunçismo, né? Quando então começa a depredação ao patrimônio alheio, né? O arregimentamento forçado das pessoas. Chegava e acampava, eles não deixavam de saber se era sua terra ou minha ou de quem. Eles chegavam e acampavam ali, pronto, e deixa quieto, senão tem que brigar, não é? E se pudesse pegar alguma pessoa, eles iludiam aquela pessoa até que acompanhava eles, não é? Tanto os militares, da Força Oficial, do Exército e dos Estados, quanto os sertanejos, tentarem puxar para eles compulsoriamente a população local. Os dois lados procuram fazer isso. E isso acontecia com os redutos, mesmo quando eles sabiam que as condições de sobrevivência dentro dos redutos eram precárias. O que tu quer? O que tu quer? Tu não tá com pena? Tu não tá com pena? Tu não tem pena? Tenho. Quero que você fique em paz. Quero que você fique calma. Fique calma. Esses jagunços eram pessoas que disseram, nós lutamos por nossa sobrevivência ou nós morremos, né? De nós não sobra nada, porque estão todos sobre nós e nós sempre vivemos a nossas custas da natureza. Não estamos fazendo mal a ninguém. O que é que eles estão querendo contra nós? Ao mandarem tropas do exército e da polícia agredir Taquarussu, agredir o povo que estava lá reunido, o povo fez o que qualquer pessoa faria naquela situação, reagiu. Então a guerra contra o Estado foi uma guerra de reação. E aí valeu tudo. A partir de então, ou está comigo ou é contra mim. E nesse sentido, quem não entrava para o reduto passava a ser infiel, ou seja, peludo, e podia ser passado a facão. Se fosse só uma experiência de uma comunidade de fanáticos desejosos de se manterem ali, reiterando a sua prática religiosa, não era preciso matar tanta gente. Eu vim lá de longe do caboclo, sou um caboclo. Você pode dizer o seu nome? Pode dizer o seu nome. Quem é você? Eu vim lá de longe. A gente sabe que você veio de A longe. família. E pegaram a campainha. Chega a minha Você não família. sente mais nada. Eu vim. Você vai ser ajudada agora, meu irmão. Tá sendo ajudado. Toda a sua família calma. sendo ajudada, ó. Toda a sua família Eu todos vão ser vim lá ajudados. longe. Calma, calma. Outros. O
Todos vão ser atendidos. Ouvido, mas... Você pode dizer o teu nome? Feliz. No caso do Itaquaruçu, em fevereiro de 14, essa operação militar, eles conseguiram chegar na região, mataram mulheres, crianças, e esse é considerado pelos sertanejos, inclusive, um momento assim, da grande ofensiva deles. E sacudiram dentro da igreja. E daí vieram de lá, lascaram o fogo. O pessoal estavam fechados, lascaram o fogo na igreja. O que estava dentro da igreja, morreu tudo. O que aconteceu é que o reduto de Itaquaruçu foi cercado por unidades militares e foi bombardeado por peças de artilharia durante um dia e uma noite. Os nossos guerreiros estavam tudo esperando nas estradas para fazer emboscada. Mas as tropas vieram contra a banda. Nunca esperava que as tropas vinham aqui da banda de Tangará, da banda dos Pinilhos, sabe? E só tinha as senhoras, porque muita mulher guerreira também estava para lá. Só tinha as crianças no dia do massacre, dia 8 de março. Ali só tinha as crianças e as pessoas. Assim como tinha aqueles que era fanático, que colocavam as coisas na cabeça, mas como aqueles que te vinham só por ilusão e vinham através das outras pessoas que traziam e vieram morrer aí. Eu tô amarrada. Eu já te tirei lá. Estou em Eles ouvem só gargalhando, eles estão rindo muito. Agora que eu vou deixar você bem calma para te conversar. Eles prenderam nós. Ninguém vai voltar. Eles prenderam as mulheres aqui e vão voltar. Não tem ninguém morto, olha só. Teu espírito está vivo, a tua família está toda aqui. De dia eles viram as tropas vigiando por ali. Até conta que a Chica Pelega era uma jovem que o pai dela morreu em Videiro, daí refugiada aqui para Itaquaruçu. A Chica Pelega levou esse apelido devido que ela tirava leite, prendia os teneiros, saía a cavalo, prendia os teneiros para tirar leite para as crianças, né? Porque tinha muita gente que veio se refugiar aqui, fugido das estradas de ferro. Então a Chica Pelega levou esse apelido e ela viu o soldado. Né? Olha, tem soldado rondando. Mas aonde que eles vão bombardear só criança e velho aqui assim, né? Mulher. Isso é a esperança deles, que os caras vêm aqui, somos só, não vão ter coragem. Mas quando foi de madrugada, né? Lançaram as bombas e foi moendo tudo, porque a Chica ainda correu com as crianças para dentro da igreja, daqui um pouco veio aquelas bombas incendiárias, né? Aquelas bombas explodiu. Eu tenho medo, eu não quero morrer, eu tô morrendo. Ai, meu Deus, não! Você não vai. Não sobrou ninguém. Ali não sobrou ninguém. Eles mataram, assim, que nem bicho e deixaram lá, assim. Quando foi dali 2, 3 dias, o governo mandou as máquinas vir fazer um buraco lá, empurrar aquelas gentaradas, que tinha gente meio se batendo, levou muitos dias, certo? Agonizando, né? Diz que abichou aquilo ali, ó. Diz que passava, diz que só malemar jogaram a terrinha por cima e virou num mundícia, sabe? Que passava assim na estrada, diz que de longe a gente escutava assim. Gente, o bicho comendo vivo porque não tinha como sair dali, porque estava machucado. Civilização abala. A carnificina de Itaquaruçu não resolveu o problema do fanatismo revoltoso. Eles diziam que estavam ali para rezar e cultuar os seus, né, a memória do Santo João Maria e José Maria, e o exército foi, matou crianças e mulheres, e aí então eles, a partir desse momento, eles não ficariam apenas só aguardando, né, esperando, mas que eles partiriam para a ofensiva mesmo. Aquela liderança antiga, original, ela é substituída por elementos com formação militar e que vão dar um cunho militar e não social para os redutos. O Vinuto Baiano, por exemplo, era um desertor da Marinha,
era um instrutor da arte militar para os sertanejos. Ele ensinava o tiro, ele ensinava a manobra, ele ensinava como se defender. Então, a partir desse momento, começaram a aparecer os heróis militares. E eles foram crescendo. Ah, eu tenho certeza que muitos que estão encarnados aí fazem a mesma coisa. Ah, tenho. Ah, tenho. Foi por isso que eu me revoltei. Mesmo muitas pessoas que eram compulsoriamente levadas aos redutos, num determinado momento, acabavam se transformando em pequenos chefes, em pequenas lideranças, porque se convenciam de participar daquele tipo de comunidade. Acontecem casos ali de violência extrema, vamos dizer assim, de um controle militar, hierárquico, enorme em cima daquela massa de caboclos. A Irmandade, o reduto, ele se torna um espaço opressivo. Mas é um espaço opressivo pensado pelos gestores internos para poder suprir a questão, a ausência que eles tinham da atividade, do trabalho, né, para que não ficasse no ócio. E também servia isso para impregnar, para matizar ainda mais a profundidade da crença religiosa, para moldar ainda mais a espera messiânica da vinda do Zé Maria. Era um negócio, uma história que era uma religião e não era. Era uma coisa diabólica. Porque esse Leodato reunia o povo, convidavam para ir. Ia. Quem queria, quem não quis ir, se não escapou, prendia. Agora, fosse preso, já podia ser condenado à morte. O reduto não era um espaço democrático. E nunca se apresentou como um espaço democrático. Acho que seria até anacrônico, né, nós tentarmos, né, ver ali uma instituição democrática. Mas o reduto, ele criou instituições. Se vista por esse lado, ela é um ato de violência, mas era a única forma para poder manter coeso. Né? Então, aquele congraçamento que muitas vezes se fala, ele não era um congraçamento muito espontâneo. Ele era um congraçamento disciplinar. Às vezes, para consertar, precisa usar o lado ruim. O que vocês querem para acabar com essa guerra? Essa pergunta foi feita pelo capitão Matos Costa ao Elias de Moraes. Aí o Elias de Moraes disse, olha, nós queremos que as 200 pessoas que morreram em Itaquaruçu ressuscitem. Queremos a morte do coronel Fabrício Vieira, a morte do Leocádio Pacheco, a morte, né, do Arthur de Paula, a morte dos irmãos Pachiniachin, né, da estação Escada. Então, eles queriam as mortes de coronéis da Guarda Nacional, grandes proprietários, de comerciantes da estação de Estrada de Ferro e as vidas das pessoas que tinham sido massacradas em Itaquaruçu. Que crime foi esse? É que Matos Costa, quando saiu o general Mesquita da região, ele assumiu o comando de 200 soldados para proteger a ligação entre Canoinhas e União da Vitória. Um homem altamente humanitário, despiu-se da farda, raspou a cabeça, botou roupa de caboclo, o chapéu com fita branca e foi conhecer os caboclos dos matos. O Matos Costa, eu tive em mãos a ficha pessoal do Matos Costa. Em Canudos, ele participou do assalto final a Canudos. Né? Ele jogava bananas de dinamite gritando Viva a República, né? na cidadela de Canudos. No contestado, ele quer entender o que os sertanejos estão fazendo ali. Quer entender por que o Exército está sendo envolvido num conflito que não deveria estar sendo envolvido. Ele foi o primeiro a dizer que aquilo lá era um problema social e não uma situação de guerra. O Matos Costa chegou a vir ao Rio de Janeiro com 2 jagunços, ir ao ministro da Guerra, explicar o problema e voltou com uma certa esperança. Só que quando ele chegou... Foi passado pela estação de Calmon um aviso lá para Timbó, onde estava o capitão Matos Costa, que Calmon estava sendo atacado. E como não tinha um trem para o capitão subir naquele dia, ele resolveu vir no outro dia. Mas a ideia do Matos Costa não era enfrentar os jagunços. Ele foi na frente para evitar mais um confronto. E chacinaram o Matos Costa, que era o único indivíduo que era, na realidade, um pacifista. Quando o Venuto viu que era o capitão Matos Costa, ficou desesperado.
Aí isso que o capitão falou uma frase para ele que é uma coisa nova para todo mundo, que ele disse: veja, eu que tanto defendi vocês vieram me matar. No dia 7 de dezembro, desceu o Porto do União, o capitão Matos Costa para o campo de São João. Ele pegou 60 praças, foi bastante gente, né? A fim de reconhecer. Não sabia que era o brabo e que era o dia de morrer. Eu estou no escuridão. Cheio de lama, cheio de rato, cheio de coisa. Você está ferido? Está ferido? Está ferido? Não. Mas eu matei. Você é jagunço? Você é jagunço? O que você é, jagunço? Quem? Não. Nada disso. Nada disso? Por que você está rindo? Rindo da desgraça. Da tua desgraça ou dos outros? Hein? Da tua? Da minha. Tu vai ter uma menina virgem que se transforma na Joana d'Arc do sertão e ela marca 1 ano da guerra. Líder, domina um território, 28 cidades santas, um território do tamanho do Espírito Santo. Uma cabocla de 15 anos, como líder de um povo, vencendo 80% do exército da nação, a polícia do Paraná, Santa Catarina, 2.000 mercenários gaúchos. Ela é muito inteligente, ela é muito preparada para a guerra. As virgens, essas mulheres da época, que elas saíam lá, via relampear um negocinho lá dentro do mato, lá dizia, ó, lá tá santo lá, apareceu lá. Eu tô vendo daqui, né? Então ela virou assim, um fanatismo quase como hoje pode ser uma depressão, por causa da perseguição, por causa do massacre. Eles ficaram tipo com trauma, que eles estavam vendo coisa que às vezes até nem existia. Aquilo era só ilusão. Era só ilusão, para iludir o pessoal. O pessoal deixaram das casas, dos terrenos que tinham, para se iludir com a Maria Rosa lá. Eu acho que foi um surto mediúnico que aconteceu por lá. Porque ela vivia numa fazenda com os pais e, de repente, ela começou a falar mediunizada, porque ela não podia conhecer nada, ela era uma menina atrasada, mais ou menos pode-se dizer analfabeta, porque se ela sabia assinar o nome ou qualquer uma coisa, não. E ali ela começou então a adivinhar as coisas, e ninguém mais fazia nada sem consultá-la. Mas ela existiu. Montava um cavalo branco, vestia-se de branco, levava flores no cabelo, no fuzil, desfilava todos os dias em volta do reduto, cantando canções da época, ouvindo passarinhos, e era carismática. Ela recebia as ordens do céu para dirigir os destinos do povo e os destinos da guerra. Tinha essa Maria Rosa que mandava. Tinha essa Maria Rosa que mandava lá. Eu me chamo Maria Rosa. Meu nome. A Maria Rosa nasceu em 1902. Quando terminou, em 1906, ela tinha 14 anos. Então ela começou a comandar no Caraguatá com 12 anos. Então, na verdade, isso era uma farsa muito grande. Quem sabe se ela estava servindo de instrumento de um embuste. Mas ela dava as ordens dela e grande coisa, ou grande vezes, o que ela falava dava certo. Ela comandou a grande retirada de Taquarussu até o Bom Sossego, até a região do Timbó. Ela vai cair em desgraça porque o monge não ressuscitou. O mesmo caso da Teodora. O povo queria ver o José Maria ressuscitado. E também a Maria Rosa não deu conta disso. Então ela foi destituída
de virgem no sentido desta virgindade, dessa pureza de espírito. E ela, a partir daí, caiu uma certa desgraça, mas foi por pouco tempo, porque em seguida ela já reassumiu novamente uma liderança de um reduto, de um piquete, tanto que foi ela que segurou as forças do capitão Potiguara no Vale de Santa Maria, que não conseguia entrar. Era o grupo dela, o piquete dela, na margem do Rio Caçador, e o Potiguara só entrou lá para liquidar com a parte bélica do contestado quando ele matou a Maria Rosa. Sou forte, sou muito forte. Eu já vi várias vezes, eu já vi de novo e vou voltar de novo. Tu presta bem atenção, eu vou voltar de novo. A ameaça de restauração de monarquia é uma coisa que pesava no pensamento dos líderes. Mas mesmo sem essa preocupação, eu acho que a reação ia ser a mesma. Como que você vai ter milhares, mais de 1000 jagunços se rebelando numa área dentro do seu próprio país e não reagir? Isso tem a ver com a autoridade central do governo. O governo não pode aceitar isso. Mesmo não preocupando com movimentos que planejava separar uma área do país, você não pode aceitar esse desafio. Você tem uma rebelião de milhares de pessoas, você é o exército, você não vai reagir? Claro que vai reagir. No momento que é lançado o Manifesto Monarquista, a meu ver, o exército, que vem da experiência traumática de Canudos, e também o general Setembrino de Carvalho havia esmagado a rebelião do padre Cícero no Ceará, eles seriam implacáveis contra qualquer movimento insurrecional que aparecesse. Eles não se colocavam como objetivo a construção nem de um Estado e muito menos de um separatismo. Eles apenas queriam destituir autoridades republicanas, né? Não queriam botar nada no lugar. Quando tomam curitibanos, destroem os prédios públicos, destroem a prefeitura, mas não colocam um prefeito no lugar. Não colocam uma outra autoridade no lugar. Vão em direção a Lages, para tentar fazer o mesmo em Lages, né? Porque o que eles querem construir de novo não é em Lages nem em Curitibanos. O que eles querem construir de novo é nos Redutos, é em Bom Sossego, é em Caçador Grande, é em Santa Maria, é em Pedra Branca. Ao contrário de Canudos, o movimento do contestado durou 4 anos. Houve dezenas de redutos, Caraguatá, Taquarussu, Perdizes, Reduto das Pedras, o Vale Profundo de Santa Maria, o mais inacessível de todos. Esse conflito se espalhou tanto e se generalizou, as lideranças já não tinham mais um controle. Tanto é que havia redutos que não se comunicavam com outros redutos também, né? E cada reduto tinha um chefe que tinha suas próprias leis. E também as lideranças, ao contrário de Canudos, onde houve um líder só, ou 2 ou 3, sempre os mesmos. No contestado, houveram dezenas de líderes. Você começa tendo o Zé Maria, que morre naquele primeiro combate, junto com o João Alberto. Você depois vai ter o Eusébio, vai ter as Virgens, vai ter o Elias de Moraes, que era um coronel da Guarda Nacional, vai ter o Aleixo Gonçalves de Lima, que era um homem preparado, vai ter até um Rábulo, um advogado. De repente, surge no grupo do Major Aleixo, surge o Alemãozinho, que ataca Papanduva, ataca Itaiópolis, ameaça Rio Negro. O Francisco Alonso ataca São João, que é hoje Matos Costa, ameaça Porto União, União da Vitória. Você vai ver que o Castelhano, com seu grupo Sampaio, na mesma época, atacam curitibanos, incendeiam várias casas em Curitibanos. Os incêndios às casas, os estupros, o saque generalizado, as matanças indiscriminadas, quando até pessoas envolvidas no conflito aproveitam-se dessa situação, tá? E cometem crimes que não tinham nada a ver com o conflito, eram meros ajustes de contas pessoais. Um monte de gente atrás de mim. Mas nós estamos aqui também atrás de contigo. mim, eu quero matar também, Eles estão matando todo mundo. Não tem mais ninguém, ó. Nós vamos tudo numa estrada ali. Ó, tá todo mundo indo numa estrada. Energia de amor e energia de cura. Não, eu tô vendo ainda, Olha eu tô só. vendo. Olha Eles como tão tá o teu corpo. Estrada ali. Ó,
Cheio de amor e nem... Soldado, soldado, tiro, 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 tiro. Passa a ter essa fase de terror que eu chamaria até de um banditismo, porque o caboclo sai daquela defesa passiva e entra para uma resistência ativa. Ele parte para a agressão ao exército. E tudo começou com o Venuto Baiano. Achou que, né? Achou que ali Fanático. que é Deus que estava ali, só comer e beber Isso é que nem... e obedeceu. Para nós aqui, com os padres, tem gente que é fanático por padre, né? Porque o padre é aquilo. E a cabeça fizeram assim. Eles falavam a religião, o cara acreditava e já passava lá e já ficava. Tipo, fanatismo mesmo. Essa região aí ficou só assinar das casas. Só assinar das casas. O jagunço não queimou, a força havia vão queimar para o jagunço não se agasalhar aqui. Então, não era uma intenção de fazer aquelas matanças como aconteceram, mas, de repente, não parou mais. E o exército, ao entrar na região, também não perdoou. General Setembrino! Socorro! Socorro! General, socorro! Setembrino! Infelizes irmãos do Sul, corro para salvar-vos. O exército reagiu, os líderes políticos nacionais reagiram para proteger capital estrangeiro. Acho que não há dúvida nisso. Eu digo o seguinte, se aquela rebelião, aquele movimento tinha acontecido num lugar totalmente afastado do resto do Brasil, que não tinha interesses internacionais envolvidos, eu acho que teriam reagido de uma maneira diferente. Mas, de fato, era um movimento que planejava destruir capital estrangeiro. Eu acho que coube ao exército brasileiro a defender esse capital estrangeiro. Os fanáticos agora já têm até um imperador. E proclamaram a monarquia sul-brasileira. Pau nele, general! Pau nele, general! E o general Setembrino vem para a região, vem preparado, é aí que a gente fala, não foi para estudar a situação, analisar, ele já veio com o exército para a guerra mesmo, né? Veio preparado. Tanto que ele já escolheu os batalhões que ele queria no Brasil e fora, escolheu a cavalaria do Rio Grande do Sul, que era mais próxima, a de Ponta Grossa, os batalhões de infantaria, a engenharia. E quando ele chega na região, ele percebe que não tem como o exército atuar nessa guerra imparcialmente. Ele pensa que isso é possível, né? E distribui aquele manifesto prometendo terras. Para ele resolver esse conflito, ele precisa se aliar à política local. E a política local, distribuir terras para sertanejos, significava exatamente acabar com uma estrutura, né, uma estrutura política tradicional que existia na região, que acabaria impedindo que o exército tivesse sucesso nesse conflito. Telegrama do general Setembrino, ministro da Guerra, informa que os raids aviatórios do capitão Kirk sobre os fanáticos do contestado têm produzido grande pânico entre os rebeldes. Não houve ataque de avião em reduto. Não chegou a haver nem o reconhecimento do reduto. Nem os aviões eram aviões de combate. Então dá a impressão que nós fizemos um raid aéreo, tipo o ataque a Londres na Segunda Guerra Mundial. Não houve isto. Não houve. O bombardeio que houve foi de artilharia. 2 aeroplanos que iam operar contra os fanáticos do contestado foram incendiados por fagulhas da locomotiva durante a viagem para Santa Catarina. É a urucubaca dos aeroplanos do Setembrino. Daí, quando o governo viu que não tinha mais
Não tinha mais o que segurar esse povo, mandou que matassem também. O general Setembrino, a primeira coisa que ele fez, a decisão, operação de cerco. Então ele passou a pressionar de tal forma que essa linha fosse diminuindo. E ainda tinha o seguinte, na sua missão aos subordinados, ele fala, claro, procurar o contato com o inimigo e destruí-lo. Que exército era aquele? É a grande pergunta. Um exército de mercenários. Esse era o exército brasileiro desacreditado, tanto que ensejou em 1915 a reforma. Assim como alguns sertanejos não conheciam o hino nacional, muitos soldados também não conheciam, né? Daí a necessidade de todas as manhãs cantar o hino nacional, nos dias de festa, a missa, enfim. O tempo inteiro, nas ordens do dia, o Setembrino de Carvalho manda avisar que é preciso ensinar o hino nacional para os soldados. E que, por exemplo, as bandas militares deveriam tocar pelo menos o hino nacional e o hino à bandeira. Pau comendo no meio do sertão, é lenha, porque é espada de pau e depois ela é de ferro, e de repente no Rio de Janeiro tu tem desvio da ração de ferro do soldado, da comida dele, da botina do soldado, da roupa do soldado. Daí tu começa a ter soldado indo para o lado do caboclo, onde a comida não falta. Daí se repercute de novo na imprensa. Como que pode tu ter corrupção, desvio da roupa e da comida do soldado em pleno processo de guerra? Daí o capitão mandou a cavalaria, né, buscar eles. Daí montaram naqueles cavalos e foram indo para o capitão. E nós chegar no capitão assim, era polícia de um lado e polícia tendo passar pelo meio. Até chegar no capitão. O capitão disse, pois de hoje em diante, os jagunços não vão ter vez. Vou mandar matar tudo. Para mim foi a coisa mais grave que existiu na Guerra do Contestado. O governo permitiu os chamados vaquianos. Os fazendeiros ricos naquele tempo formavam os piquetes, né, de vaquiano para ir lutar contra os jagunços. E meu avô foi um. Os grandes atos de violência no Contestado foram cometidos a mando de coronéis e a mando das oligarquias, que eram os vaquianos, que tinham interesses na questão da erva mate, na proteção do território, ora em prol do Paraná, ora em prol de Santa Catarina. Muito mais atos de violência porque, como o território estava em litígio, o Paraná vendia terras que teoricamente não lhe pertenciam e que por Santa Catarina não eram reconhecidas. Território do oeste atual de Santa Catarina, e um pedaço aí que atualmente é Paraná, ele era um território desconhecido praticamente, não existiam mapas. Então, eu estou entrando em lugar que eu não sei onde eu estou. Então, eu tinha que ter gente da região que me guiasse. Eles eram pagos, porque de graça que eles não iam trabalhar, só trabalha de graça militar na guerra, que mando ele tem que ir, né? Mas o vaquiano, ele recebia, porque ele estava ali a serviço do Estado. Ele era contratado pelo governo, fosse do Estado, fosse do Exército, né? Mas a maior parte dos vaqueiros foram contratados pelo Exército. Que era um grupo de pessoas autorizadas a matar jagunço, e esses assaltavam, esses estupravam, esses cometiam as maiores barbaridades. Roubavam em nome do governo. Eram civis. E que chegavam e iam levando. Isso aqui, moça. Aqui dentro tem um moço. Tira nossa jornada. Segura minha mão, segura minha mão. Ai, tira. Nossa, está ferido, está ferido. Eu já tô, tem um monte, nós estamos aqui dentro. Tira. Desse buraco, tira nós daqui. Durante o período chamado de açougue, né, que são os últimos 6 meses da guerra, né, todo o objetivo das forças oficiais é fazer com que
os caboclos lutem contra os caboclos. Aí que surge, então, a parte da Guerra do Contestado, que nós chamamos de ser a mais triste, porque ela envolveu irmão contra irmão, né? Um fazendeiro tivesse 4, 5 filhos, eles levavam 2 ou 3 para o reduto, e os outros ficavam na fazenda. Meses depois, o exército contratou aqueles 2 que sobraram para caçar os caboclos revoltados, e os irmãos se encontram em trincheiras opostas. Quem é você? Nós comandamos a tropa. E que tropa que você comanda? Eu não quero mais que ninguém faça trocado. Peço permissão para os meus. Você é homem ou é mulher? É soldado? Tá duvidando de mim? Tô. Cabra da peste. Eu sou macho. Mas eu já disse que na outra vez que eu queria ficar lá fazendo o meu trabalho. Qual é o teu trabalho? Meu trabalho é fazer execução. Porque foi ordem comandada. Não prestou. Não fez o que teve que fazer. Matar. E nós cumprimos. E você está onde agora? Você está onde agora? Eu fazendo todo o serviço que foi me comandado. Nas tropas. Eu presto ordem ao comandante. Não sou jagunço. Você é soldado, né? Presto ordem. Quando os crimes vazavam de degolas, vazavam na imprensa, Setembrino de Carvalho dizia, não foram os meus homens, foram os vaquianos. Para o exército era muito importante ter os vaquianos, né, como um bode expiatório. Esses jagunços vaquianos eram semelhantes aos jagunços do outro lado. Eram semelhantes, e alguns lutaram um tempo pelos insurretos e depois lutaram pelo exército, e vice-versa. Quem que guiava os soldados por meio desses campos, por meio dessas matas? Era o negro, porque o negro serviu muito como vaqueano e tal, e também muitos negros vieram junto com a construção da estrada de ferro, né? E acabaram se espalhando por toda a região nossa aqui. Do lado dos fanáticos tinha coisa só mais preto. Os pretos eram muito... Tinha um pouco valor nesse tempo. Os pretos eram os primeiros que tinha aqui na frente. O valor do preto não tinha. A cama de negro é couro e dorme sonos pesado. O branco come na mesa e o preto fica de um lado. Ixi, antigamente cantava e dançavam isso ali. Nos bailes, no tempo que eu era meninota. E hoje, se for cantar isso, é para gravar, Deus o livre. Cachorro não é gente, negro não é ninguém. Quem dá confiança para negro dá para um cachorro também. Se o negro se conhecesse, ele não queria ser gente. Ele tem aquela feição, mas a pele é diferente. A cama de negro é couro e dorme sonos pesado. O branco come na mesa e o preto fica de um lado. O negro já quando morre não tem mais a salvação. Os anjinhos dão pedrada, São Pedro dá mufetão. Pois preto é o que mais tinha. E era cor de cunha, assim, não aquele preto reluzento, sabe? Aquele preto um pouquinho mais... Aquela cunha escura, bem escura. Já viu? É a minha cor. E eram tudo valente que nem você? Eu acho que eu não era valente, eu era brabo. Brabo e vingativo, e sou até agora. E você? Porque eles que tinham que fazer a frente, porque os brancos iam de atrás e os pretos eram que faziam a frente. Então morreu muito, mas tinha nem o que eles matavam também. E a arma dos negros era só espada, facão, não tinha outras armas. Mas eles o pai ainda conseguiu vencer. Saiu aleijado, mas ainda conseguiu vencer. Adeodato foi o chefe que teve sobre o maior período cronológico de comando, período de 1 ano e 1 mês, sob o comando dos redutos. Maria Rosa teve 1 mês de comando. Teodora, 1 semana e meia. O menino Joaquim, umas 2 semanas. Várias lideranças místicas no começo tiveram períodos muito curtos de comando. Adeodato pegou o movimento já do meio para o final, ele assume o comando
em final de novembro de 1914 e leva até o final de 1915. Adeodato, portanto, comandou no período mais difícil da vida dos redutos. E isso fica claro na memória das pessoas, que foi o período de escassez, de cerco, de fome, né, de falta de sal. Sem ideologia, esse já não tinha preocupações ideológicas com o império, e nem muito com religião também, mas era um disciplinador férreo. E naquele momento, no momento em que a crise era aguda, as pessoas estavam morrendo de fome, de doenças ou fuzilados, não havia muito o que fazer, né? Qualquer líder, independente de ter sido Adeodato ou qualquer um que fosse, eu acredito que agiria da mesma forma, ou qualquer um de nós, talvez. Criança estava com fome, que ia pedir lá a comida com fome, que ele pinchava para cima, parava com as patas. Adeodato, segundo alguns relatos, ele tinha muito apoio das crianças. Crianças que muitas vezes até espionavam a própria família, para ver se não estavam, né, fraquejando ou pensando numa rendição. Esse Leodato escolhia as virgens. Chegava uma moça bonita ali para se apresentar, ali, que vieram para o jaguncismo. Essa aqui serve para virgens, pode ir lá para a minha barraca. Ficava alegre. Oi, essa serviu para mim, passou. Era a mulher dele. O Adeodato, o flagelo de Deus. É a reencarnação do demônio nas terras dos pinheirais e dos campos intercalados. É uma construção mais midiática da época do que real. Que Adeodato queria saber os inimigos dele dentro do reduto. Fez uma cama, deitou, cobriu-se com um lençol, chamou a duas virgens, uma para anunciar ao reduto que Adeodato morreu. Ela foi, e outra para ir lá e anotar todos os que gostaram. Aí trouxe os nomes, e daí diz, olha, volta lá e diz que Adeodato vai ressuscitar. Terminado, a ressurreição dele veio, ele foi lá e matou um por um daqueles que eram inimigos dele. Nossa, meu avô contava, nós chorava assim, depois de grandinho, deles contarem que matava as criancinhas, matava os nenenzinhos na barriga da mãe. Nossa, nós chorava. Era demais aquilo. Ele o chefe era assim, era o tal de Leodato. Era o nome dele. Eu provei com muita gente que assistiu. Eu era criança, nós amanhecia. O meu pai, a minha mãe, prosendo, a pessoa contando o que viram, tinha gente que começava a contar, pegava a chorar, não podia contar mais. A lástima que ele viu. Há um exagero nas histórias narradas pelo povo do contestado em relação às práticas do Adeodato. Minha avó contava que ele matava a gente, pegava a criança e pinchava para cima as crianças e esperava com a espada. Até porque essas histórias, elas mudam apenas do ponto geográfico, mas elas se repetem de lugar para lugar, né, com as mesmas histórias. As histórias das lendas de panelas de dinheiro, né, das mortes, dos infanticídios. Mas será que isso é verdade? É. Uhum. A verdade. O que a minha avó contava e meu avô, tudo era certo. Todos os movimentos messiânicos do mundo, o contestado tem primeiramente os seus profetas, né? E acaba tendo os seus algozes. O Adeodato seria um deles. Esse Adeodato, que é tão conhecido, que foi um bandido sanguinário, entendeu? Ele tanto brigado do seu lado como brigado do outro, mas para matar. Para matar. Mas o que foi o resultado? Foi preso. O único que foi preso mesmo foi ele. No inquérito perguntaram a ele, por que você matou criança, mulher com corte na barriga aparecendo as tripas? Você matou criança faminta? Você fez isso? Fiz. Para quê? Fiz para acabar com o sofrimento. Ele se tornou, no fim, eu acho que um doente mental.
E ele vai terminar com um grande déspota, o grande bandido, aquele que as pessoas vão dormir à noite no mato com medo que invada Ponta Grossa, que invada Curitiba, que estão a 200 quilômetros, 300. Então, a fofoca, a construção da mídia de que há um monstro vivendo no contestado e que ele está matando tudo, enfiando faca em criança, arrancando o olho de cachorro, essa reencarnação do demônio na Terra, né? Tem que civilizar a região, ele passa a ser conhecido como algo que tem que ter fim. A perplexidade dos repórteres, quando foram conhecer repórteres aqui do litoral de Santa Catarina, da capital, quando Adeodato é preso, que foram conhecê-lo e perceberam que ele tinha feições leves, assim, né? Ele era um homem bonito, simpático, inclusive. Então, não tinha aquelas feições, sabe, do cara, a questão lombrosiana, de que ele vai... É um cara, é um marginal, é um homem bruto, é um déspota. Toda a memória se voltou contra a pessoa de Adeodato, pelo fato dele ter sido o único. Pelo fato também das pessoas que se apresentaram em massa ao final da guerra, para as forças militares, todos tinham o mesmo discurso, que era de auto-vitimização. Tinham ido à força para o reduto, não podiam fugir porque estavam sob a autoridade irredutível de Adeodato, violentíssimo, que era brutal. Daquele período tranquilo de rezas, de formação, né? Aqueles quadros santos praticamente desaparecem e é um salve-se quem puder. Quando até as próprias famílias se desintegram, né, nos redutos, porque era uma sobrevivência forçada do cada um por si. Conheço relatos, por exemplo, de pessoas que abandonaram os próprios filhos nas fugas porque os filhos não tinham condições de caminhar mais. E as pessoas foram largadas ao meio do caminho, à sua própria sorte. Então, sempre quando nós chegávamos no acampamento, assim, faltava um soldado, 2, 3 soldados. E tinha umas moças muito bonitas no jardim. E quando eles matavam ela, quando nós matávamos os soldados assim, o tenente escalava ali, tá, do soldado, aí você achava fazendo o serviço do mato. Estavam fazendo o serviço nas moças mortas. O senhor já pensou uma coisa assim? Que ali foi a pior, a mais cruel de todas as armas de extermínio em massa, que foi a miséria, a fome, entendeu? A doença, que foi o tifo, né? E fogo de cima das montanhas sobre o Vale de Santa Maria. Houve um momento, em janeiro de 1915, quando se percebeu que tinha que se fazer alguma coisa rápida para terminar com o movimento popular do contestado, o general Setembrino chama o Potiguara e confia a ele a missão de fazer a primeira grande varredura. O capitão Potiguara, nordestino, tinha lutado em Canudos, era muito experiente, sabia como enfrentar a diversidade de uma revolta popular de sertão, como ele aprendeu em Canudos, e encontrar uma aqui no sul. A varredura era o procedimento seguinte: encontrou uma pessoa, mata. Não pergunta quem é, mata, elimina e toca para frente. No dia 2 de março, pois a noite era fria, recebeu ordem a coluna do reduto de Santa Maria. O jagunço de emboscada, dando descarga cerrada, a coluna da Pitiguara atacou pela retaguarda. Com os tiros do canhão faziam temer a terra, explodindo as granadas nas abas daquela serra. Seu coronel Estilac, vendo os soldados perder, mandou tocar retirada para no outro dia vencer. Potiguara volta para a região de Canoinhas, conversa com o general Setembrino, e o Setembrino ordena que se faça o ataque lá a Santa Maria pelas tropas da coluna sul, do tenente-coronel Estilac Leal, que está no alto da garganta de Santa Maria, onde instalou os canhões para bombardear Santa Maria. E o Potiguara disse: deixa para mim. Ali ele faz a segunda grande varredura, né? Não interessa quantos sejam os inimigos, onde esteja, que não interessa. Mata, mata e mata. E munição não faltou. O capitão Potiguara é um homem sem coração. Matou minha mulher, meus filhos e meus irmãos. Esse é o senso da coisa.
No relato do Potiguara sobre Santa Maria, ele fala disso com muito orgulho. Ele lista quantas casas ele destruiu, quantas pessoas ele matou. O relato dele, essa documentação estava acessível lá no arquivo do Exército, e ele é elogiado e promovido em função desse ataque. Já outros oficiais, por exemplo, falando do mesmo episódio, já falam disso como uma carnificina de corpos e pedaços de pessoas revirados pelos porcos, né, que chovia naquela época, na região. Como aquela história do ataque ali em Timboa Grande, quando o Estilac Leal, que era um comandante, e também estava atacando o reduto quando o outro comando veio com outro capitão, o Potiguara, e acabaram se combatendo entre si. Esse capitão, quando tomou Timbó, avançou para Santa Maria. E vieram morrendo, chegaram um pouquinho. Quando chegaram em Santa Maria, estava fraco. A maioria já tinha morrido para lá, na guerra já, e um tanto para cá, estava fraco já. Aí, quando chegaram, ali ele pediu para uma pessoa que era vaqueiro para vir no Caraguatá pedir reforço, que sabia que ali tinha exército ainda, que estavam fraquinhos. E puseram fogo naquela rancharada, na boca da noite, iluminou. Assim contava tudo, aquele covadão de serra iluminou tudo. E o jagunço lá do mato, pá, cara, quase caía um. Dava uma rajadinha, tipo, estava fraco, já pouca gente, pouca munição. Daqui a pouco do lado de cá, outro tiro, pá, caía outro. Levaram o reforço aqui de São Sebastião, que tem perto de Caraguatá, mas no chegar lá as forças se estranharam e brigaram uma força com a outra ainda, eles se mataram mais um tanto, até que se reconheceram. Conto também que o Potiguara colocou o revólver dentro da boca do Estilac Leal porque estava atacando o reduto dele. Aí o Estilac parou de atacar quando eles entraram no reduto e mataram todo mundo, né? Aí as forças do Potiguara conseguiram adentrar dentro do reduto de Santa Maria e acabaram com todo mundo lá. Ninguém quer ficar aqui comigo. Você está com fome? Eles são maus. Você está com fome? Não. Não. Mas está com muito frio, isso? Eu quero ir para minha casa. Mas onde é a tua casa? Não sabe? Não, né? E teu pai e tua mãe, cadê? Eu não sei. Não sabe? Vou embora. Não? Não? Tem tiro? Não, só me largaram aqui. Eu não sei ir pra minha casa. Ai, meu filho, eu tô aqui. Ah, meu filho. Ah, mamãe tá aqui, meu filho. Eu vim te buscar, meu filho. Que bom que eu te encontrei, meu filho. Eles mataram a mamãe. Ah, meu filho, por isso eu não fui te buscar. Ah, meu filho amado, tanta saudade, meu Deus, tanta saudade do meu filho. Depois de terminada a guerra, o general Setembrino passou um telegrama para o Rio dizendo os bandidos foram exterminados. Alguns apenas se refugiaram nas matas, onde se dispersaram para sempre. Mas não foi bem assim. Numa correspondência do general Setembrino de Carvalho com o governador de Santa Catarina e com os prefeitos de Lages curitibanos, ele diz claramente que ele afiançava a liberdade de todos os sertanejos aprisionados, desde que os coronéis superintendentes e os juízes municipais pudessem garantir pelo bom comportamento daqueles sertanejos. Então, os sertanejos que quisessem sobreviver, naquele momento, tinham que fazer um ato de contrição frente aos coronéis da família Ramos, ao coronel Albuquerque, ou ao Marcos Gonçalves de Farias, em Curitibanos, ou ao Major Vieira, em Canoinhas, e baixar a cabeça, se humilhar, dizer que foi a força para o reduto e que a Deodato era um demônio, que era um horror. Pouco se fala na historiografia do contestado do expurgo feito pelo governo, retirando da região boa parte da população para evitar que o conflito recrudescesse. O exército chegou a colocar centenas de pessoas em vagões ferroviários e levando essas pessoas para outras regiões do estado e mesmo para o interior do Paraná,
para que evitando o retorno. Na época, o exército negou tudo isso. Mas os caboclos, desculpem, a palavra de um militar contra a palavra de um sobrevivente. Vários sobreviventes contaram para mim o que foram os fuzilamentos sumários. Eles prendiam as pessoas, que não matavam no local, eles caçavam as pessoas, podiam se esconder dentro de um riacho, dentro de um bosque, eles iam atrás, caçavam e levavam ali para a região chamada Perdizinhas, e ali em Perdizinhas eles fuzilavam as pessoas e queimavam os corpos numa taipa de pedra, num quadrado de pedra, que está lá até hoje, e ali em Grimpas de Pinheiro eles faziam as grandes fogueiras nos domingos de manhã. E fizeram uma limpa, realmente limparam, no dizer do exército da época, foi uma limpeza étnica. Esse caboclo revoltado nunca mais vai incomodar. Mas e aí, vô, como que foi a luta lá? Quanto tempo estiveram lá? Ele não respondia. Na manhã seguinte, ela repetia novamente uma pergunta ou outra e continuou. Depois de mais de 15 dias de insistência, numa manhã ele olhou para ela, e disse assim, minha filha, você lembra do meu irmão, o Porfírio, que morava lá em tal lugar? Disse, lembro, sim, vô. Pois é, quando nós entramos no reduto em Santa Maria, nós éramos em 16 irmãos. Saímos vivos de lá, só eu e o Porfírio. O que tu quer que eu te conte? Se confessasse a verdade, morria, tinha que mentir. Se falasse a verdade, era degolado. Porque o Estado Nacional já havia gasto uma fortuna com o contestado. Canudos foi barato. O contestado foi caríssimo em todos os sentidos. E foi maior em todos os sentidos também. Num primeiro momento, os soldados brasileiros degolavam os caboclos. Homem, mulher, criança, velho, enfermo, eram degolados aqueles que se entregavam. Daí repercute na imprensa e na fofoca nacional, a fofoca constrói uma nação, né? De que os soldados do exército estavam degolando pessoas no contestado, ou seja, no sertão do sul do Brasil. E isso é uma coisa desumana, essa é uma nação cristã. Daí, por conta dessa repercussão, o exército não vai mais, e ainda com fome, o exército não vai mais fazer o serviço da degola, que é a limpeza. Então o caboclo se entrega com sua família, com seu pequeno grupo, e dentro de uma questão de humanidade, de civilidade de guerra, o exército dá uma churrascada, enche o bucho do caboclo, está ali morto, verde de fome, e depois, na calada da noite, corta o pescoço, joga no rio, enterra ou queima. A degola é uma coisa institucional que vem do Código de Hammurabi. O brasileiro degola não foi porque o exército mandou degolar, é uma tradição histórica do soldado latino-americano e dos árabes, principalmente. Então, na Guerra do Paraguai, quem é que degolava? Quem eram os grandes degoladores? Não éramos nós, eram os uruguaios. Nós degolamos. Na Revolução de 30, nós degolamos. A degola só acabou quando os generais brasileiros proibiram a degola em combate. Porque até então era válido. Na Guerra do Paraguai se degolou, em 93 se degolou. Eu conheci a faca de degola do meu avô. Não sei se ele degolou, porque eu não o conheci pessoalmente, mas eu conheci a faca. Era um punhal desse tamanho, semelhante a uma baioneta, afiado dos dois lados. Enfia aqui e puxa. A degola era uma instituição militar de guerra. E até para o degolado era uma honra, né? Aqueles gaúchos valentes faziam isso aqui, para o cara facilitar a degola. O cara é corajoso, enfrentou até o degolador. Daí tu vai ter os coronéis influenciados e contratados pelo exército para limpar a terra. A limpeza da terra no Brasil é sempre matar o caboclo para recolonizar a terra. Qual vai ser o fim da guerra? Quando voltarem aqui de novo. Quando todos que morreram voltarem. Mas muitos não querem voltar. Preferem achar. Eles ainda acham que o fim, a única solução, é a vitória. Nessa guerra não vai existir ganhador. Só perdedores.
Como é que eles desenvolveram a sua negação, o seu não, aquele contexto altamente espoliador? Pela via da religiosidade. E o que me parece fascinante na história do contestado é como a perspectiva religiosa apresentada por eles é uma perspectiva que vai sendo refeita, né? Então, eu até também diria que aprendi com os caboclos do contestado que a religiosidade é terrena. Então, as pessoas que não entendem, vamos dizer, todo o processo cultural interno que essa comunidade passou para construir esse novo projeto de vida, vão apenas entender uma outra racionalidade. Então, chamá-los hoje de fanáticos seria matá-los novamente. Eu não tenho culpa. Eu não tenho. Eu não tenho culpa. Eu sei, você não tem culpa. Eu não tenho. Me mandaram fazer. Não tenho culpa. Não tenho. Me mandaram. A República estava longe, o Paraná e Santa Catarina estavam longe. Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro não existiam no mundo deles. E eles conseguiram criar o seu mundo independente dessas 3 cidades e da própria nação. No final perderam, não é? Mas eles eram líderes de si e se mantiveram assim, despoticamente, violentamente. Onde é que está o heroísmo da Guerra do Contestado? Que lado? Porque o exército veio aqui e derrotou todo mundo. A polícia de Santa Catarina, a polícia do Paraná ajudou. O jagunço matava, queimava a casa, pintava o buzo. Onde é que está o heroísmo? Onde é que está aquela música que diz que foram enterrados como jagunço, ressuscito como herói? Isso não existe. Isso foi uma guerra de massacres. Então, se você raciocinar com essa insurreição, as grandes vítimas foram os caboclos e os soldados. Não foi o seu fulano, o seu Beltrano, o governador ou o coronel. As grandes vítimas foram os sertanejos do interior aqui do Paraná e Santa Catarina, principalmente Santa Catarina, e os soldados, que vieram lá do Rio de Janeiro, não sei de onde, do Rio Grande do Sul, para lutar numa terra que não era nem deles, nem sabiam o que era o contestado. Todo mundo matava, qualquer um matava. O Adeodato matava para manter o grupo. A Maria Rosa, a Joana d'Arc do Sertão não matou? O Exército não matou? O Setembrino não tem sangue nas mãos? O Matos Costa? O João Galberto? O próprio monge? Quem não tem a mão suja de sangue? Mas a gente não pode esquecer que havia um jogo de forças desiguais. Uma coisa são empresas estrangeiras apoiadas pelo próprio órgão repressor. Do outro lado, camponeses, pequenos lavradores, comerciantes. Então, se a gente esquecer que essas forças são desiguais, a gente tende a achar que, afinal de contas, todo mundo cometeu absurdos. Então, é melhor esquecer do que relembrar. Todos os envolvidos na Guerra do Contestado receberam anistia da República Brasileira, menos o Adeodato. O Adeodato foi o único que foi crucificado. O contestado não precisava ter tido um general para acabar com ele. Quem acabou com ele foi o Adeodato. Então, a pergunta que eu faço, talvez, é algo que esteja embutido, né, que nós não sabemos, eu pelo menos não sei, será que o Adeodato ele foi realmente uma liderança interna? Será que ele não teve algum tipo de compromisso com a repressão? Será que ele não terminou mesmo conduzindo ao fim do movimento por alguma outra mão, não é, que nós não sabemos identificar? Eu não penso que a intenção original era se criar uma sociedade com as características que os últimos redutos tiveram, que era extremamente autoritária, violenta, coercitiva, que não respeitava a diferença de maneira nenhuma e que obrigava as pessoas a fazerem parte do movimento. Então, sim, o final do movimento, ele talvez seja o oposto do que a gente espera de uma sociedade igualitária hoje. A guerra acabou não tendo um sentido próprio. E nem havia entre todas as lideranças do contestado uma definição ideológica que norteasse o conflito. Por isso ele acabou, talvez, terminando como terminou. O Agostinho Saraiva Pérez, o que estava fazendo ali? Não era fazendeiro, não era coronel, não era proprietário, era um remanescente da Revolução Federalista. Estava ali para perturbar. Quem era o Venuto Baiano?
Era um vaquiano do Fabrício Vieira, um peão de fazenda, infiltrado ali entre os comandantes. Esse pessoal minou a estrutura cabocla que estava se organizando. De repente desaparece esses redutos com seu quadro santo, seu momento de reza, a sua estrutura. Isso estava em organização quando o general Setembrino entrou. E quando o Setembrino entra, não há mais tempo para nada. Esse movimento messiânico foi decapitado ali. Mas que houve uma tentativa, houve. Organizada ou não, ela aconteceu. Ela chegou até a florescer como uma sociedade do sertanejo catarinense. Nunca vi a Guerra do Contestado como uma tentativa de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade alternativa, de uma sociedade socialista. Eu acho que nada disso existiu. Acabar com o jagunço valeu a pena, porque senão ia ficar só com eles, não é? Era eles que iam comandar e pronto. Atacaram o Lumber, atacaram o Brazil Railway, porque eram as companhias que causaram as mudanças que ruinou a vida deles, entendeu? Não atacaram porque eram anti-imperialistas. Eu acho que, para eles, o império era o Brasil, tanto quanto os Estados Unidos. Para o cara morar no Contestado naquela época, o que era Brasil? Pô, nós temos exemplos de camponeses capturados que nem sabiam o hino nacional, por exemplo. Pô, quando você é um caboclo morando no interior, em 1912, 1913, 1914, e você não conhece o hino nacional, não reconhece a bandeira brasileira, você acha que esse cara vai distinguir entre o governo brasileiro e o Império Americano? Eu acho que é a mesma coisa para eles. Eles tinham saudades das barbas do imperador, talvez não dos chicotes do senhor. Mas o fato é que quase todos os movimentos messiânicos ao longo da história terminam em busca de paraísos ideais. E os paraísos não existem. Existe apenas o inferno da existência vivida. Você gosta de matar as pessoas? Não. E por que você está achando tanta graça? Você já sabe que morreu? Você lembra qual mata foi? A guerra acabou e todos morreram. Todos morreram, não sobrou ninguém. Você também morreu já. É verdade. Teu
Jerusalém.